Fala pessoal, vamos para mais uma aula de História do Brasil. A gente já estudou como que os indígenas chegaram, quais as principais características, e estudamos o Brasil pré-colonial, né? Por que que Portugal não decidiu colonizar o Brasil em um primeiro momento. E estudamos, né, a questão das invasões, ou pelo menos o início delas, vai ter um compêndio de aulas das invasões propriamente ditas. E agora a gente precisa entender por que que Portugal decidiu colonizar o Brasil. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte o vídeo, comenta e compartilha com a galera para ninguém perder nada da história do Brasil e das histórias muito loucas. Então vamos lá. Período colonial, né? Minha cabeça aqui vai ficar um pouco ruim, vou dar aqui no meio, pronto. O período colonial, ele vai começar em 1530. Demoraram 30 anos para o Brasil ser colonizado de fato, para ser oficial a ocupação, a territorialização, né, e a administração estratégica das terras de Veracruz, beleza? Então, a gente vai ter aí o Brasil, né, sendo esse objeto de muito interesse de Portugal, principalmente depois que Portugal vai perder a Índia, né, ou as Índias, para a Inglaterra que estava, né, ali saindo do processo de Guerra dos 100 Anos, começando ali, né, a se estruturar de fato, e aí a Inglaterra vai voltar a ser a potência, né, e aí ela vai começar então esse domínio e ela vai roubar a Índia de Portugal, beleza? Portugal vai ficar sem a sua maior fonte de renda, que era a Índia, e vai entrar em uma crise econômica. Quem poderá salvar a economia portuguesa? Ora, pois, né? A gente vai ter os portugueses olhando para o Brasil de novo, ó, se pá, aquilo ali pode dar pra gente um lucrinho, né? Então a gente vai ter aí esse medo de perder as mais colônias, né? Esse medo de perder esse território vasto que é o território brasileiro, né? Aliado à necessidade de achar outra fonte de renda, motivando a colonização deste Brasilzão, beleza? Quem que vai ser enviado para fazer essa primeira missão de colonização? Vai ser um cara chamado Martim Afonso de Souza, né? Martim Afonso de Souza, depois, ele vai ser o cara que em 1530 vai fundar, né? Ele vai chegar em 1530 no Brasil, e em 1532 ele funda a Vila de São Vicente, né? Depois vai ser chamada de Capitania de São Vicente, a gente vai ver mais bonitinho depois sobre isso, tá? Mas vai ser mais ou menos aqui onde hoje a gente conhece aí São Paulo, tá, galera? Então ali, ó, você pode ver que esses territórios que eu tô apontando com o mouse são os territórios do Martim Afonso, né? Os quinhões dele. Até hoje a gente fala quinhão, né? Ah, meu quinhão, como é que fala? Quando a comida é pouca, quando a água é pouco, meu pirão primeiro, meu quinhão primeiro, né? Tem essa expressão até hoje. Então, o quinhão, a parte, né, do Martim Afonso Souza, ele recebeu duas, tá? Interessante que ele recebeu duas e não contínuas, né? Foram territórios separados ali pelo território de Santa Amaro, que é do Pero Lopes de Souza. Beleza? E aí, então, a gente vai ter essa primeira expedição colonizadora. E em 1534, a gente vai ter a oficialização, né, desse processo colonial. Como que vai funcionar? Portugal vai pensar assim, cara, a gente não tem como, né, mandar tanta gente para aquela terra que é gigante. Então, eles vão terceirizar a colonização. Como assim, Bruno? Eles vão colocar, né, eles vão imbuir as necessidades, né, as tarefas para outras pessoas que poderiam sim ter lucro com aquilo, né? E depois a gente vai ver o que essas pessoas vão e devem fazer, né? Principalmente na próxima aula que vocês vão ver que fala mais especificamente sobre as capitanias hereditárias, né? Que vai ser a maneira que Portugal vai achar para dividir essas terras. E aí, na próxima aula, vocês vão ver também por que que isso é ruim do ponto de vista estratégico e por que que isso aumenta a desigualdade social, né? É o principal, é o motivo mais primitivo da desigualdade social brasileira, um dos, né? Então a gente tem aí, né, essas capitanias hereditárias que foram divididas
entre os capitões donatários, em geral, pessoas ricas, de poder, burgueses, né, pessoas da alta sociedade que tinham esse prestígio, esse privilégio aí de ter terras no exterior, na colônia de Portugal. Beleza? Então esses nobres e burgueses que estavam interessados vão receber essas terras, vão ser 15 lotes de terra, eles vão dividir horizontalmente, né, o Brasil em 15 lotes de terra, então desde o litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas, aquele acordo feito entre Espanha e Portugal. 12 pessoas vão receber esses 15 lotes de terra. Bruno, não faz sentido, a conta não bate. Então, como eu falei para vocês, vai ter pessoas que vão ganhar vários quinhões. Então, por exemplo, o Pero Lopes de Souza, né, que vai ganhar um quinhão lá no Nordeste, vai ganhar um quinhão aqui no Sul, certo? A gente vai ter o Martim Afonso de Souza, que vai ganhar 2 quinhões aqui também. Então, vários quinhões aí, então pessoas ganhando mais terras do que outras, tá? E o que vai acontecer? Essas capitanias hereditárias não vão ter um tratamento equilibrado. Algumas vão se desenvolver mais do que as outras. Para falar a verdade, a maioria não deu certo, tá? Por que não deu certo? Dois motivos principais. A distância de Portugal, tá? Então, isso trazia muitos custos para navegações, né? Fazer o arranjamento de toda a instalação, de todo... era muito gasto, né? Então, isso vai desmotivando os capitães donatários que vão acabando, deixar ali a Deus dará. Segundo motivo, invasões, né? A gente vai ter várias invasões de franceses, ingleses, tá? Que vão acabar também desanimando os capitães donatários e eles não vão conseguir ter um controle de todo o território que eles, né, devem administrar, certo? Então a gente vai ter aí duas apenas prosperando. A capitania de Pernambuco, aí comandada inicialmente por Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, né, comandada aí pelo Martim Afonso de Souza. Detalhe que São Vicente é dividida em dois pedaços, né? O primeiro quinhão mais ao sul e o segundo quinhão mais ao norte, certo? Essas duas capitanias hereditárias vão dar muito certo, tá? A gente vai ter o Martim Afonso de Souza e o Duarte Coelho levando técnicos agrícolas, né, para preparar aquele solo, para possibilitar, por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? E também o pão da terra. Sabe o que é o pão da terra? A mandioca, né? Então, possibilitando aí alguns cultivos que trouxessem algum tipo de lucro para essas capitanias, tá? A gente vai ter, então, com, né, a preparação do solo, com as técnicas agrícolas, com esse manejo, a possibilidade do início do ciclo do açúcar, com a plantação da cana-de-açúcar, que já era um experimento que tinha sido feito por Portugal nas colônias da África e que tinha sido muito vantajoso e lucrativo, e vai ser então remanejado para o Brasil, principalmente no Nordeste, tá, galera? Ali na capitania de Pernambuco, na capitania da Baía de Todos os Santos, posteriormente, na capitania de Itamaracá e na capitania do Rio Grande também. Beleza, pessoal? Para essa aula era isso, tá? Mais ou menos a gente vê como que foi esse início de processo de colonização, as primeiras medidas administrativas, a questão da divisão das capitanias hereditárias e o aprofundamento vocês veem na próxima aula, que é a aula de capitanias hereditárias, óbvio, e também dos governos gerais, que vai ser uma necessidade que Portugal vai ter para unir todo esse território brasileiro. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Beijão, valeu, até a próxima.